E aí pessoal, me chamo Breno Pinheiro, sou engenheiro eletricista e ajudo profissionais do setor energético a dominarem a conta de energia de qualquer empresa. E hoje nós vamos falar, sobre a célebre frase que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é, já fiz de tudo, mas nada diminui a minha conta de energia. Essa é uma frase que muita gente já deve ter ouvido falar, E nós vamos falar então sobre os principais erros na gestão de energia. Bom, como primeiro ponto, eu trouxe aqui, não conhecer as principais cargas da unidade que você está gerenciando ou das unidades, E antes de falar sobre isso, tem uma história engraçada de uma situação que eu presenciei em uma unidade administrativa, E vocês bem sabem, ou bem devem saber, que em uma unidade administrativa a principal carga é climatização. Então, o que vai consumir de fato energia, a maior parte da conta de energia em uma unidade administrativa é climatização, é ar-condicionado. E aí o que acontece? Tinha uma unidade que estava fazendo uma obra. E eles queriam separar o custo para saber o que era o custo de obra e o que não era custo de obra da conta de energia. E aí fui lá fazer o estudo. E aí a gente viu que a obra ela impactava menos de 1% na conta de energia. E aí fiz o relatório, laudozinho, apresentei lá para a unidade e aí eles me questionaram, Breno, isso está errado. Aí eu fiquei curioso, mas vem cá, por que tá achando que está errado? Eu deixei de considerar alguma carga? Não, você está dizendo aqui que tá muito pouco. Uma obra deve consumir mais. Aí eu perguntei, mas o que é que tem em uma obra que consome tanto assim? Aí a pessoa olhou para mim e falou, ué, a furadeira lá que fica o dia todinho. E assim, vocês já devem ter presenciado ou ouvido falar alguma história parecida, mas por que isso acontece? Porque quem não é da área, de fato, não entende o que consome tanta energia. Então, por exemplo, já vi situação de desligarem as luzes e, iluminação ser só 4%, da composição da conta de energia e, de desligar as luzes e deixar escuro mesmo, Então, esse eu trouxe aqui como primeiro erro, por quê? Porque imagina só, você tem ali a carga principal que pega mais de 50% da sua conta de energia e você vai focar todo o seu esforço em uma situação que consome ali menos de 5%, menos de 4%. E aí vai parecer que está fazendo de tudo e não tem retorno nenhum, entendeu? Vocês já passaram por uma situação parecida também? Isso é muito interessante, porque essa é a importância de nós como gestores de energia, É trazer essa conscientização. Então, já cheguei em unidade que a pessoa estava focando totalmente em outras situações e não estava focando no principal, na principal carga. E isso frustra muito a pessoa e ela vai achar que não dá resultado mesmo, E aí vai começar a achar que a conta de energia, que tá tendo algum roubo, algum furto na conta de energia, que o equipamento está errado. Gente, eu já ouvi demais o pessoal falando, esse medidor está errado. E a gente vai lá ver que na verdade não tem nada errado, é o consumo que não está coerente, Passando aqui para o segundo ponto, senão a gente vai ficar a noite todinha aqui,
Tem muita história para contar, né, sobre esses pontos, mas vamos lá. No segundo, né, não olhar todas as contas. Esse aqui é um erro que às vezes passa batido, né? Às vezes até você que é gestor um pouco mais experiente pode acabar cometendo também, né? Porque tem tanta demanda, às vezes está envolvido em tanto projeto, em tanto estudo, tanta análise e acaba deixando de passar o principal, que é olhar todas as contas. Então, se você gerencia 1000 unidades, tem que olhar as 1000 unidades. Assim, pode ser fisicamente impossível, né? Ou muito dispendioso, né, para olhar essas 1000 unidades. Mas aí você pode se utilizar, né, de tecnologias. Tem sistemas que eles fazem a aquisição automática da conta, já rodam ali, eles já fazem essa análise em cima da conta e já te trazem os principais resultados. E isso também é importante, né? Se você não tem um sistema desse, então você vai ter que olhar todas as contas. E assim, por que é importante olhar? Principalmente você que tem unidades em média tensão, unidades em A4, em A3, por exemplo, ou então você tem até unidades em B3, né, em baixa tensão, mas está em geração distribuída, é importante olhar também. Porque, gente, erros acontecem. Se você gerencia, vamos supor, 500 unidades consumidoras, praticamente todo mês você vai se deparar com uma conta errada, pelo menos uma conta errada. E pode ser de tudo, pode ser um erro da concessionária, né? Pode ser um erro do sistema da concessionária. Tem várias coisas que podem ocorrer nesse meio tempo. Então, é importante sim essa análise. Então, por exemplo, né, quando eu vou olhar as contas, eu gosto de, por exemplo, essa passagem de vista inicial, eu gosto de olhar 3 coisas. Se tem multa por ultrapassagem de demanda, se o fator de potência está baixo, né, se o FP está baixo, ali abaixo do regulamentado, né, que é o 0,92, e se está pagando ali alguma multa, algum encargo financeiro ali, né, por não pagamento dentro do prazo, por exemplo. Então, são coisas que eu gosto de olhar, assim, que de cara você já observa que tem algo a ser feito na conta. Certo? Então, passando aqui, né, o terceiro erro que é cometido na gestão de energia é ignorar os efeitos de reajuste tarifário. E assim, a gente sabe que a gente tem que estar analisando as contas, né, para saber se a gente está pagando a menor conta ou a melhor tarifa. E o que acontece? Uma análise, um estudo que é feito é o estudo da modalidade tarifária, né, para saber se você está na melhor modalidade, se é a modalidade azul ou a modalidade verde, para o caso, né, de unidades em A4, ou então se a demanda contratada está ali otimizada para todos os casos do grupo A, em A4 ou A3. E o que acontece? Todo reajuste tarifário, você vai ter o reajuste ali da tarifa de ponta, tarifa fora ponta, tarifa de demanda, né, demanda ponta, fora ponta, né, no caso de azul também. Então, você tem esse reajuste de todas as tarifas. E não é um reajuste proporcional para todas essas tarifas. Tem tarifas que aumenta 20%, tem tarifa que aumenta 5% e não segue um padrão. Então, se o estudo de modalidade tarifária que você fez antes do reajuste tarifário, ele pode dar um resultado completamente diferente depois do reajuste. Então, é muito comum a gente observar, por exemplo, uma unidade que nesse estudo aponta para uma modalidade verde e aí depois do reajuste tarifário apontar para uma modalidade azul. Entendeu? Então, assim, é importante fazer esse estudo toda vez que tiver um reajuste. Eu particularmente gosto de fazer. Teve o reajuste tarifário. Em abril, por exemplo,
em abril mesmo, eu já gosto de fazer um novo estudo de modalidade tarifária para ver se precisa mudar o enquadramento tarifário da unidade. O quarto ponto, gente, qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários, tá? Eu tô de olho aqui nos comentários, hoje a gente não tem slide, então deixei os comentários abertos aqui na tela para mim, tá bom? O quarto ponto é falta de monitoramento constante. Então, isso aqui é importante, né? Tem um autor anônimo, né? Ninguém sabe quem de fato falou isso, né? Mas que diz o seguinte, que você só gerencia aquilo que monitora. Então, o primeiro passo do gerenciamento de uma conta de energia ou da gestão de energia é o que você monitorar. Então, lembra que eu falei lá atrás de olhar todas as contas? É um monitoramento inicial, mas assim, é importante também que você tenha algum sistema de telemedição, ou então que você tenha ali regularmente a memória de massa, de tensão ou de consumo, de potência, por exemplo, ali do seu medidor, ou então de um multimedidor que você venha instalar, certo? O Adrian comentou aqui, né? Já peguei conta onde tinha perda de transformação com cobrança incorreta. De fato, né? A perda de transformação tem uma regrinha básica, né? Que fala que se a medição, se o padrão de medição, né? Os TCs, os TPs estiverem no lado de baixa tensão, tem que ser aplicado uma perda de transformação, né, que é de 2,5%. Mas se tiver a medição do lado de média tensão ou do lado de alta tensão, né, do lado primário do transformador, então não incide perda de transformação. E uns casos que observa muito, já observei alguns casos também, de a medição estar do lado de média e ser cobrado perda de transformação, que não deveria ser cobrado, certo? Sim, então continuando aqui, essa falta de monitoramento constante. Então, gente, tem telemedição que você pode estar fazendo e você pode estar acompanhando em tempo real, né, o consumo da unidade. E isso aqui eu não preciso falar muito sobre as vantagens disso porque é muito claro, né? Então, se você observa que o consumo aumentou muito de um dia para o outro, você já percebe que tem alguma coisa, um indício de algo que está errado. Entendeu? Passando para o ponto seguinte, um erro, né? Um erro muito importante, digamos assim, né, na gestão de energia, é o que desconhecer os contratos de energia e mecanismos do mercado. Então, esse erro aqui, ele é uma casca de banana, né? Porque você tem uma unidade consumidora no Mercado Livre, por exemplo. Então, você vai ter vários contratos, né? Você pode ter vários contratos. Você vai ter um contrato ali pelo uso do sistema de distribuição, né? O famoso CUSD, celebrado com a concessionária. Você vai ter também ali com seu fornecedor de energia um CCEAL, né? Ou CCEI, que é o contrato de compra de energia no ambiente livre, ou que pode ser um contrato de compra de energia incentivada, né? Também é um tipo de contrato no ambiente livre que você pode fazer, certo? Além disso, você pode ter ali um contrato de gestão, um contrato de representação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Você pode ter vários contratos e é importante você conhecer todos esses contratos, você pegar para ler. Breno, o contrato tem 20 páginas. Leia as 20 páginas. É importante. Né? O que você vai olhar nesses contratos? As regras. Por exemplo, num CUSD, né, o contrato de uso do sistema de distribuição. É um contrato regulado. Né? A própria ANEEL ela já diz ali como que deve ser o contrato. Já tem as cláusulas tudinho de como deve ser. Então, você pode dar uma lida para poder ver se o contrato está condizente com o que a ANEEL diz que tem que colocar. Certo? E também nesse contrato do CUSD, lá tem também os cálculos que são feitos, né, em caso de multa, em
caso de rescisão, lá tem explicando tudo. Então, isso pode até lhe ajudar, né? Inclusive, assim que eu estava começando na gestão de energia, o que eu peguei? Eu peguei os contratos e fui lendo. E lá eu fui vendo, né? Ah, então a multa se calcula assim. Ah, então essa demanda se calcula dessa forma. E assim você vai crescendo também, aprendendo, né? E, por exemplo, no contrato de compra de energia no ambiente livre, esse contrato você tem mais opções ainda para visualizar, né? Porque como é um contrato que celebra são duas partes, né? Celebram em conjunto. Então, assim, se você pegar um contrato, um CCEAL de um agente da CCE, você vai para outro, pode ser totalmente diferente, entendeu? Então, assim, por isso que é bom mesmo você dar uma olhada. Se você trabalha com clientes, né, no Mercado Livre, é bom você pegar esse contrato, ler de todos eles para poder entender. Porque pode ter taxas, né, porcentagem de flexibilidade de energia diferentes, né? Pode ter a sazonalidade diferente, o montante, né? O volume, né, contratado de energia pode ser em megawatt médio, pode ser em megawatt hora. Então, é bom você ter essas regras, né, documentadas, né? Essas regras contratuais, né, que foi contratado, é bom ter isso documentado, porque aí você vai saber se está sendo cobrado corretamente ou não, certo? E também você pegando esse contrato, dominando, né, o que tem em cada contrato desse, você consegue até chamar o fornecedor e falar: ei, meu querido, vamos conversar aqui. Eu estou vendo aqui que você está me dando flexibilidade flat, né, que é quando a flexibilidade é 0%, mas eu tenho uma variação aqui sensível de carga durante os meses. Vamos alinhar isso aqui, vamos aumentar aqui para 15%, para 20%, entendeu? Então, você conhecendo esses contratos e os mecanismos também, né, que incidem em cima deles, você vai conseguir fazer uma gestão melhor, né? Tem muita oportunidade que você encontra só chamando o fornecedor para renegociar contrato. Trazer uma história aqui também, na época da crise hídrica, né, em 2022, por aí, 2021, 2022, não me recordo ao certo, que na crise hídrica os preços de energia do Mercado Livre foram lá para a estratosfera, né? Então, por exemplo, hoje uma energia convencional está em torno aí de R$60, na época estava em torno aí de 500, 400, 500 reais. A energia incentivada então estava passando de 600. E assim, para quem precisava contratar energia, eu tive caso assim, né, que no meio da crise hídrica eu estava precisando contratar mais energia. E assim, era praticamente insustentável, né, um preço muito alto. Então, uma possibilidade que eu tinha era trazer o fornecedor, pegar um contrato que eu já tinha, que estava ali em 150, 200 reais, né, incentivada, pegar ele e falar: ó, eu quero acrescentar aqui mais 5% de carga, vamos fazer um preço médio aí para poder não encarecer muito. Eu tinha essa possibilidade, né? No fim das contas, a gente acabou armando, como as unidades tinham gerador a óleo diesel, a gente acabou armando os geradores, deixando em alerta, né? Caso o consumo fosse ultrapassar o contrato, a gente ia ligar os geradores, né? Mas graças a Deus a gente também, junto com isso, a gente implementou, né, um plano de ação, né, para a economia de energia. Esse plano de ação foi suficiente, mas caso não fosse suficiente, a gente tinha esse plano de contingência, que era ligar os geradores. Por quê? Ainda era mais barato deixar a energia no gerador a diesel do que contratar energia a R$600 lá no Mercado Livre na época, né? Então, assim, só foi possível encontrar essas alternativas. Por quê? Porque eu conhecia os contratos e os mecanismos. Então, é importante você estar por dentro. Um sexto erro que pode ocorrer é não investir em
eficiência energética. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto bem legal, né, e polêmico também, né, porque o que é eficiência energética? É você fazer mais com menos, né, é mais ou menos isso. Então, você conseguir, por exemplo, uma central de ar, um ar-condicionado, que ele gele mais, gastando menos do que outro ar-condicionado. Então, isso é eficiência energética. Você consegue reduzir o consumo sem afetar a normalidade, sem afetar o dia a dia das pessoas que estão ali nessa unidade, né? Nesse empreendimento. Então, é importante você investir nisso, porque isso vai trazer também resultado ali na conta de energia. E acho que um caso emblemático também sobre essa questão de eficiência energética é que a gente, do ponto de vista energético, a gente tem, por exemplo, duas opções de centrais de ar. Falando aqui, por exemplo, para grandes shoppings, né, ou grandes comércios, grandes redes de varejo, né, que tem um grande supermercado ou uma loja de roupa que usa centrais de ar. E o que acontece? Você tem duas grandes opções de centrais de ar. Uma que chama de splitão, que ele tem um funcionamento parecido com o ar-condicionado split, que é o que a gente usa nas nossas residências. Ou a gente tem a opção do ar-condicionado da central de ar do tipo chiller, né, que aí você pode colocar uma torre refrigerada. E qual é a diferença desses dois? O splitão, ele vai ter lá o gás refrigerante, que ele vai estar retirando calor do ambiente, né? E você tem ali a evaporadora, que vai estar soprando aquele ar com menos calor ali para o salão. E já o do tipo chiller, com torre refrigerada, você vai ter lá uma torre de água, que essa água ela é refrigerada, certo? Então, é retirado o calor dessa água, essa água fica gelada. E aí, na evaporadora, a água que vai retirando o calor ali do ar da evaporadora e ela fica jogando no salão de vendas. E assim, qual que é a diferença? Que a água, ele acumula a temperatura por mais tempo. Então, a água, ele é um ótimo acumulador térmico. E aí, o que você pode fazer? Você pode estar utilizando a torre refrigerada, né, para poder, o ar-condicionado tipo chiller, para poder refrigerar a água durante o dia, e à noite você pode desligar o condensador, o compressor, né, para poder ele ficar só o calor térmico ali acumulado ali da água, só essa água poder estar refrigerando o ambiente. E assim, dependendo do projeto, consegue deixar o compressor desligado 2, 3, 4 horas, que só a torre de água refrigerada é suficiente para continuar mantendo a temperatura do salão de vendas, certo? Então, isso é muito utilizado para poder obter vantagens ali sobre o horário de ponta, ou fora ponta, né? Então, por exemplo, já vi casos onde a gente tinha a opção de colocar um splitão ou um ar-condicionado, uma central de ar do tipo chiller, que iriam consumir o mesmo tanto. Porém, como do tipo chiller a gente consegue desligar o compressor no horário de ponta, né, e utilizar só a acumulação térmica, a gente conseguiu deslocar parte do consumo do horário de ponta para o horário fora ponta. E isso representou aí cerca de 15% na redução do custo com o consumo de energia. Então, assim, você está vendo que você tem muitas opções. Deixa eu ir aqui para o próximo ponto, né, que é um clássico, né, não fazer campanhas de conscientização. Então, assim, às vezes a gente está envolvido, né, com a gestão de uma conta de energia de uma unidade consumidora e a gente acaba focando muito ali na tarifa, modalidade tarifária, demanda contratada, contrato de energia no Mercado Livre. Às vezes está tão focado nisso
e esquece do principal, que é o operador lá, né? É o cara que vai estar lá na unidade consumidora utilizando energia, muitas vezes de maneira que não segue os melhores padrões, né, de consumo. Então é importante você trazer uma vez por mês ou uma vez por semana, dependendo ali, né, de qual a sua estratégia, qual a abertura que você tem para isso. Trazer eles lá para poder dizer, né, a importância do consumo eficiente, como utilizar a energia de maneira saudável, de maneira consciente, né? Então, assim, por exemplo, já peguei casos de uma unidade consumidora que tinha uma câmara congelada, né? E aí acontecia de essa câmara, a porta ficar aberta o dia todinho, né? Então o cara ia lá, pegava o produto, tirava, carregava o caminhão e levava. E aí eu cheguei pro cara e perguntei, mas vem cá, Zezinho, essa câmara aberta aqui não é porque atrapalha ter que ficar abrindo e fechando e tal. Mas quantas vezes tu abre em uma hora? Não, às vezes duas, três, mas tu vai deixar aberto o tempo todinho para entrar só duas, três vezes por hora. Não é melhor deixar fechado e abrir depois? Não, mas é inconveniente. Aí eu perguntei, aí na tua casa, tu deixa a geladeira aberta o dia todinho? Ah, não, lá em casa não. Aí, pois é. Aí aqui tu quer deixar aberto o dia todinho. Então, assim, trazer essa consciência de que é uma grande quantidade de energia que se desperdiça quando não é utilizado da maneira correta. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um salão de venda que é refrigerado e deixa ligado na madrugada, que não tem ninguém. Não tem caso não tenha necessidade, para que vai deixar ligado? Ou então ar-condicionado em sala de reunião, por exemplo. É muito comum, né? A gente vai às vezes em unidades administrativas, olha lá, o ar-condicionado ligado o dia todinho sem ninguém dentro. A luz ligada. Então, assim, são pontos que é importante se conhecer, né? Passando para o oitavo ponto, que diz o seguinte, né? Ignorar novos modelos de negócio, né? O oitavo erro na gestão de energia. Ignorar novos modelos de negócio. Então, assim, é importante você, como gestor de energia, como a cara da economia de energia, né, para o seu cliente ou para o seu empregador, é importante você estar todo o tempo se atualizando dos modelos de negócio. Então, praticamente todo ano ou a cada 2 anos chega um modelo de negócio novo que pode ser vantajoso ser explorado. Então, por exemplo, vou trazer 2 exemplos aqui só, para a gente não demorar muito. Mas um exemplo é na baixa tensão, em unidades do tipo B3, né, do subgrupo B3 que estão em geração distribuída, ou que não estão, né? Então, você já tinha a possibilidade antes, né, de colocar a usina solar, a usina fotovoltaica ali no seu telhado, ou então de forma remota, e pegar ali aquela geração, aquele crédito, né, no sistema de compensação de créditos para a sua unidade. Mas, recentemente, esse recentemente que eu falo é de 5 anos para cá, começou a haver um novo modelo de negócio de geração remota compartilhada. Inclusive, foi oficializado, né, foi regulamentada esse modelo de negócio com o marco legal da geração distribuída. Então, você agora tem a possibilidade de arrendar uma usina solar com um desconto garantido na sua conta, por exemplo. Então, antes você tinha a possibilidade, né, de investir rios de dinheiro para ter sua usina solar e ter sua economia. Nada contra. Mas tinha fornecedores que não tinha o dinheiro para fazer esse investimento, ou não tinha crédito, ou então ele tinha um investimento melhor para fazer. Então, assim, um investimento que daria um retorno melhor ou maior do que o da usina solar.
Então, qual é esse outro modelo da geração compartilhada, onde ele não investe nada, tem um investidor que já colocou a usina, já comprou ali, pagou pela usina, e aí ele aluga, arrenda parte da usina para a unidade. E aí o empreendedor ele pode estar arrendando essa usina com um desconto na conta. Ele não vai investir nada e vai ter um desconto garantido, lá 10%, 15%, por exemplo. Não tem o mesmo retorno que adquirir sua própria placa solar, sua própria placa fotovoltaica. Porém, é um retorno imediato sem investimento nenhum. Então tem muita unidade que opta por essa opção, né? E um outro ponto que eu queria citar aqui é o de autoprodução, né? De autoprodução no Mercado Livre, né? O que é essa autoprodução, né? Então assim, o Mercado Livre lá em 2016 ali para 2017, ele teve uma grande abertura, né, para unidades menores, né, unidades médias, digamos assim. Então, teve uma abertura importante onde conseguia juntar, unir, fazer a comunhão de cargas para poder entrar no Mercado Livre. E aí começou a ser explorado isso e tal. E aí de lá para cá, a gente tem visto que hoje o Mercado Livre não tem muita discussão, né? Você que já trabalha com isso, ou já trabalhou com conta de energia, você já deve estar convencido de que o Mercado Livre é a melhor opção para quem está na média tensão ou na alta tensão, né? No consumidor do grupo A. Mas recentemente que eu falo é de 2 anos para cá, bem recentemente mesmo, está ficando muito em alta o modelo de autoprodução por arrendamento, né? Também influenciado lá pela GD, que é o que? No Mercado Livre, você poderia montar sua usina, gastar lá 200 milhões, 300 milhões para montar sua usina fotovoltaica ou eólica, e com isso você injetar toda a energia, né? Toda a energia injetada, né? Você recuperar na sua unidade e ter essa economia, né? Você não precisaria mais comprar a energia, né? Não comprar mais energia no Mercado Livre, digamos assim, ou de um vendedor, porque você estava gerando sua própria energia, mesmo que de forma remota. Porém, você tinha que fazer esse investimento. E assim, no Mercado Livre, uma usina, né, como produtor independente, por exemplo, ou como autoprodutor, gira ali em torno de 200 milhões, 300 milhões, assim, é um investimento muito alto. Então surgiu a possibilidade também de arrendar uma usina dessa, que é a autoprodução por arrendamento. Então você entra em em um consórcio, né, junto ali com outros empreendedores, e você arrenda, né, paga uma parte ali pela autoprodução, que pode ser um valor fixo, né, com algumas taxas variáveis, ou então pode ser também ali um desconto garantido, né, que o pessoal pode utilizar também. Então assim, é um modelo de negócio novo, ainda tem muita coisa a ser construído, né, mas vale a pena estar por dentro. Então é um erro quando você como gestor não está por dentro de tudo isso, né, não mergulha de cabeça nesses novos negócios. Por exemplo, agora, início do ano, abriu o mercado varejista, né, o Mercado Livre varejista para todo o grupo A. Então, ainda tem muitas dúvidas no setor, né? Os contratos ainda não estão consolidados, as propostas, né, é muito diferente, né, de uma empresa para outra, mas é importante estar por dentro de tudo que está acontecendo, e na hora que você vê ali que tem um mínimo de segurança e um retorno agradável, né, você entrar e fazer por onde, certo? É esperado isso de um gestor de energia. Um nono ponto, né, um nono erro na gestão de energia é não planejar manutenções adequadas. E assim, não necessariamente isso vai estar ligado à gestão de energia, né, isso está mais ligado à manutenção de equipamentos, mas é importante também você, como gestor de energia, incentivar a manutenção correta, a manutenção preventiva correta.
Porque os equipamentos que têm uma boa manutenção preventiva, eles vão ter um consumo mais eficiente do que aqueles que não têm manutenção nenhuma, certo? Então, a manutenção adequada é um fator que pode vir a ser uma pedra no sapato se não for bem observado. O décimo e último ponto que eu queria trazer aqui é não definir metas plausíveis. E aqui é importante você conhecer a realidade de cada unidade consumidora para poder você definir metas, né? Porque o que acontece? A gente já teve situação que a gente se deparou com uma unidade que a pessoa queria, a meta de consumo era redução. Vamos colocar uma meta de redução de 2% para todas as unidades. E aí eu perguntei, né, para essa pessoa, mas vem cá, baseado em quê? Não, é uma meta que eles vão ter que conseguir. Então, bom, se não tiver um plano de ação, um plano de eficiência energética junto com essa meta, não faz sentido nenhum. Por quê? Os equipamentos, eles vão ficando mais velhos. Então, quanto mais tempo passa, mais tempo de vida tem o equipamento, menos eficiente ele vai estar, mais ele vai consumir. Então, a tendência é a unidade consumidora aumentar o consumo de um ano para o outro, por exemplo. Então, como é que você vai botar uma meta para reduzir a unidade, o consumo da unidade, se ela tem uma tendência natural de aumentar o consumo? Então, assim, é importante você ver o seguinte, toda meta tem que estar junto ali, ou com um plano de eficiência energética, ou então com uma política de consumo eficiente, né? Então, por exemplo, se você pega duas unidades, uma que não é visto nada, né? É tudo manual, ar-condicionado, liga manual de manhã, desliga de noite, aí às vezes esquece, passa 24 horas. Você tem uma outra unidade que é automatizado o ar-condicionado. Todo dia ele entra e sai no mesmo horário. Dessa primeira unidade que não tem automação nenhuma, você vai conseguir reduzir. Você vai conseguir reduzir 5%, 10%, mas da outra unidade não, você não vai ter muita oportunidade, porque já está sendo monitorado, já está sendo gerenciado ali aquele consumo. Certo? Então, é importante você estar por dentro, né, da realidade da unidade consumidora antes de prometer uma redução ou então de definir uma meta de redução. Certo? Então, gente, basicamente isso, né? Eu falei aqui os 10 principais erros. Com certeza, você já deve ter ouvido um erro a mais, é um erro que eu não falei, mas acho que aqui já dá para ter uma noção, né, do universo de coisas que o gestor de energia tem que estar atento para poder não vacilar, né, para poder não errar. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários, né? Vou deixar aqui a live, como sempre, né? Vou deixar a live gravada. Você pode deixar lá nos comentários qualquer sugestão de assunto, de conteúdo, algo que você queira que eu fale aqui, pode colocar lá também, que eu olho todos os comentários, certo? Então, gente, é isso. Agradeço a todos e tenham uma excelente noite. Até mais, pessoal.